que não puder participar, pega o vídeo depois. Vamos lá. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Ó? Eu peguei uma partida do Steinnick e Beliavsky. Uma partida interessante, porque é uma estrutura, eu mesmo já caí muitas vezes nessa estrutura aqui. Logo, logo nós vamos identificar a estrutura para vocês entenderem. Então, a forma que nós estamos conduzindo o curso, a forma que foi montado o curso, é para vocês terem padrões, né, de jogo nas várias posições de estruturas que a gente pode cair. Para cada estrutura tem uma forma diferente de tratamento da posição. Então, o curso ele tende a levar isso a vocês. Padrões, né, ou seja, estruturas típicas para vocês saberem o que fazer quando estão conduzindo de um lado e do outro lado. Ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui, logo, logo nós vamos ter a posição que interessa para a gente, tá? Então, surge aí o peão isolado, já é conhecido nosso, mas não é o que vai interessar para a gente. Essa fase do peão isolado, nós já passamos. Pronto. Essa estrutura aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. O que está acontecendo? Muitas vezes a gente vê essa possibilidade aqui, ó, onde tem uma estrutura ruim de peões. Estão vendo que está isolado? Está isolado o peão de A e está isolado o peão de C. Então, estruturalmente, essas posições são muito pobres. Agora, ela tem uma força dinâmica, pelo fato de ter as colunas abertas, as colunas D e B. Nesse caso aqui, vai ser um caso mais de exploração, né? Se a gente observar, parece que o branco estaria melhor, né? Porque as pretas estão, digamos, menos ativas com as peças. Mas eu achei impressionante como o Beliavsky conduziu essa posição, em tese com a estrutura pior, que é como se o adversário tivesse duas debilidades. Ele tem essa debilidade aqui e ele tem essa debilidade. E a gente teria só essa, né? Seria só esse peãozinho de D4, porque estaria aqui isolado. Então, o tema é peão isolado em C, o que garante a abertura especialmente da coluna B. Então, aqui a gente já viu, aqui ele busca a pressão pela coluna D, né, atacando D4. Aí ataca C6 também, é porque aqui a gente está batendo nas debilidades, né? Bateu uma debilidade aqui, e aí o outro está batendo lá também. Então, um ataca D4 e o outro ataca C6. Cavalo, G5, torre lá. Tá vendo como aos poucos as pretas melhoram a posição. Numa posição que o branco já estava mais ativo, as peças já estão mais presas. Estão vendo? Então é isso que permite esta posição com o peão isolado de C. Sim, beleza. Ok. A Adalberto está lembrando aqui que não está no modo train, mas joia, mas não chegamos ainda não. Ó, o Maurício está dizendo aqui que ele mora na praia de Morro Branco. Não é bem em Fortaleza ali, né? Está a 70 quilômetros de Fortaleza. Mas está pertinho, né? E morar na praia é muito ruim, né? Ficar estudando xadrez ali com aquela vista feia, o marzão ali, né? Ah, isso nem é uma inspiração. Vou te contar uma coisa, viu? Que maravilha, isso aí, se tivesse uma vista dessa aí, a gente usava xadrez 24 horas, né? Nem dormia, botava ali, né, na varanda uma mesinha, um tabuleirinho de xadrez, e estudando xadrez lá e vendo o marzão. Ah, lá, ó. O Sten está dizendo que Morro Branco é uma das praias mais belas do Ceará. Tá vendo como ele não sabe nada? Muito bem, seu Maurício, você que sabe tudo, está em um lugar bacana aí. Joia! Maurício está dizendo que é pura verdade. Bacana. Vamos lá. Então, ó, o que nós estamos estudando? Este peãozinho de C, né, que seria uma debilidade, ele tem as suas compensações. E nós vemos o branco agora totalmente engessado aí, né, com as peças
defendendo, ó. Lembra que eu falei que era a coluna B que o jogador tinha e também a coluna D. E é exatamente isso que está explorando. Então, são esses padrões que interessam para a gente. Então, assim, ficar decorando sequência de lances, isso não adianta. O enxadrista forte mesmo, ele aprende a julgar as posições, de acordo com as estruturas, né? De acordo com o posicionamento de peça. É isso que a gente tem que ficar atento. Ou seja, numa posição com uma estrutura como essa, qual que é a ação das pretas? No caso, aí trabalhando as colunas B e D. Quando vocês caírem em posições semelhantes, é claro que não vai estar exatamente esta posição, mas a estrutura, sim, né? E as peças em outras casas. Ó, toda vez que o adversário tem algumas debilidades ali para a gente explorar, que está batendo em B2, está batendo aqui, está batendo em A5, se trocar as damas ajuda, né? Ajuda a gente a explorar, porque a dama é uma peça que é muito forte no contrajogo. Então, se você troca, você tem mais fácil exploração, né? Porque não tem o contrajogo da dama. Já começa a trazer o rei. E agora é aquele momento da partida que a gente faz algumas manobras, né, para poder melhorar as peças. Ó, o rei já tenta passar. Ó. O rei, gente, é uma peça muito importante no final. A gente olha o rei no meio jogo, na abertura, praticamente ele fica ali paradão, né? Às vezes as peças tendem até que acudi-lo ali muitas vezes, que o adversário tenta fazer algum ataque. Então, na abertura no meio jogo, a gente não daria valor nenhum para o rei. Ou seja, a gente sabe que o rei tem valor absoluto, infinito, vale a partida toda, o jogo todo, mas na realidade, no final de partida, ele tem um valor. E o valor dele é muito, mas muito alto. O rei valeria mais que uma torre e menos que uma dama. Acredita-se que a força do rei, no final de partidas, onde não tem aquele risco de levar mate, você pode sair com o rei para o jogo, como esse rei aqui das pretas, olha a atividade dele, né, em torno de 7 pontos. Então, menos que uma dama, né, de 9, e mais que uma torre, 5. Né? Então, 7 pontos é a força de um rei. Força estimada, obviamente, porque no final de partida esse rei trabalha, né? Mas a gente tem ele como valor absoluto, né? Infinito. Você não tem ele como valor de troca. Tá vendo? As peças aqui estão mais passivas e até que enfim, então, aquela debilidade ela acaba caindo, né? Então agora as pretas vão jogar um final e só materializar, porque de fato já está ganho. Né? Olha lá, tá vendo como vai pressionando? Pressionando e aí não tem mais o que fazer. Então, essa é uma partida interessante porque parece uma posição feia, né? Quando a gente joga aqui, ó, lá na frente onde aparece aquele peão em C6, parece uma posição feia, né? Nossa, as pretas vão ter muita dificuldade aí. E na realidade, as pretas fizeram várias manobras que mostrou até que o adversário que tinha mais problemas na posição, ok? Então vou fechar essa aqui não teve lance do mestre, né? Foi só para mostrar o modelinho. E agora eu vou pegar a próxima. Alguém dormiu no curso ontem, não? Ontem foi o dia mais pesado, né? O dia mais técnico. Estou achando que teve aluno que dormiu no curso ontem, hein? Bom, uma outra partida então, onde a gente tem aqui esse estudo, né, sobre essas linhas que se abrem. Voltando lá. Ó, o Lázaro disse que ontem, o Adalberto saiu mais cedo, né? Teve compromisso, saiu às 9. O Lázaro disse que depois do curso ainda foi estudar ainda. Poxa, vocês vão ficar bons mesmo de xadrez, hein? Bons mesmo, impressionante como estão dispostos. Então vamos lá, mais uma partida. Essa é uma configuração que a gente já viu várias vezes, né? Cavalo F3, cavalo C3, C4, D4, D3. É uma configuração que acontece muito de ter o peão isolado. Ó, ele apareceu.
E, de novo, tem a estrutura que a gente vai estudar. Como diferencial, que geralmente eu tento colocar uma partida de brancas e outra de pretas para aquele tema, né? Às vezes, algumas posições até a gente coloca mais, inclusive. Mas então aqui nós vamos ver então o branco explorando essa estrutura. Então ataca o bispo, né? Como ele é mais forte, a gente volta. Então posiciona já o cavalo. E aí, essas posições, o ideal é que a gente conseguisse entrar com o cavalo aqui, né? Deixando o B3, colocasse a torre em C1, dama C2, para poder atacar C6. Então a dama já joga em C2, já defende B2 e pressiona lá em C6. Está vendo que a posição agora é mais pobre que a outra que nós vimos. A outra posição, o Beliavsky conseguiu muita atividade pelas colunas B e D. Agora só tem uma certa pressão pela coluna B. Ó, já entra o cavalo em E5. A gente vê que o branco está bem mais dinâmico. Ó, já deu sustentação a C5, criou um ponto forte. Uma coisa interessante, quando a posição ela está dominada, né? Se a gente observar a posição branca, ela tem domínio sobre o adversário. Ou seja, as peças estão muito mais ativas, as peças estão tem uma facilidade para você manobrar, porque tem mais território disponível, né? As pretas estão acuadas. Se a gente observar, ó, tem 4 peças das pretas na 8ª fileira. Aqui, ó, em contrapartida, o branco só tem uma, né? Então, isso deixa o branco com mais facilidade. Nessas posições que você tem mais tempo, que você tem mais facilidade, tem que ficar de olho em manobras como essa aqui, ó, de valorização das peças. Ó. Ah, sim. Isso mesmo, Adalberto. Essa posição, ela só seria boa para as pretas se o bispo não fosse para D7, né? O Adalberto está dizendo se não seria melhor o cara ter colocado o bispo, ó, por exemplo, B5, por exemplo aqui, né? O detalhe dessas posições, Adalberto, é que às vezes falta peça ali no centro, na ala do rei, né? Então, a colocação de um bispo aqui tem a ideia que ele pode socorrer a ala do rei, já que o branco ainda tem muita peça, né? Tem 3 peças menores, as peças maiores todas em jogo, e a dama está ali, né, encostadinha ali na ala da dama. Então, pode ser que a gente precise de peças na ala do rei. Então, muitas vezes, não é a posição ideal da peça, mas pensa-se numa posição de proteção, né? Ataque a F7, por exemplo, lá. O bispo agora defende. Então, assim as pretas pensaram essa defesa. Um cavalão em D5, como a gente já conhece, toda vez que tem um peão isolado, a gente coloca um cavalo na frente. O bispo E7, o bispo E8, e aí dá uma certa segurança lá do rei, porque se a gente observar as peças das pretas, ó, as maiores, estão todas na ala da dama. Quando o branco faz esse aqui, ó, o que ele já está sinalizando? Atacar a ala do rei. Então, o problema dessa posição é a questão de você ter passagem de peças das brancas para poder atacar ali a ala do rei, né? Então, vamos lá. Mas a ideia é boa, ou seja, em termos de atividade, sem dúvida, o bispo na diagonal aqui, ó, ficaria muito mais ativo. Mas o problema é que pode fazer falta na ala do rei. Ó, já a coluna E, já está pressionando. Já vai melhorando. Isso é típico, tá, pessoal? Ó, aquele H4 a gente já viu. Toda vez que tem esse G6, a ideia do H5 e batendo lá é interessante. Então, se a gente observar o que o branco fez em termos de estrutura, como que ele combateu essa estrutura diferentemente da partida anterior que nós vimos do Beliavsky, que ele conseguiu atividade para as peças pretas e tal. As brancas, elas meio que engessaram o jogo das pretas ali na ala da dama.
Então a gente não viu as pretas aproveitando a coluna D, a coluna B, como aconteceu com o Beliavsky. Essas manobras que o branco fez, né? Colocar o peão em B4, olha só, colocou um cavalo em C5, colocou um cavalo em C4, colocou um outro em B4. E, então, consolidando a ala da dama, por exemplo, a gente vê muito as pretas jogando A5, descartando o peão. Não dá para descartar o peão agora, porque a gente tem 3 proteções aqui, né? Só tem 2 defesas. Aí, o que acontece? Estabilizando a ala da dama, o centro também está dominado, nós podemos tentar um ataque na ala do rei. Então, quem joga de brancas contra essas estruturas pode pressionar o peão, né, muitas vezes atacando o C6 até para tentar tomar, e pelo fato de estar consolidado, pode atacar em outro setor do tabuleiro. Eu não sei se vocês já observaram isso nas partidas. Imagina o seguinte, ó, eu vou dividir o tabuleiro em 6 partes. É claro que a gente fala lá da dama, lá do rei e tal, mas vamos colocar 6 partes, tá? Suponhamos que eu tenha ações aqui, ó, numa área central, mais dentro do meu campo, ok? Eu posso ter ações, vou tentar botar outra cor, no centro, ó, mas em relação ao adversário. Eu posso fazer defesas no campo próprio, na ala do rei. Eu posso fazer ataques, isso olhando sob a perspectiva das brancas. Eu posso fazer ataques no meu adversário na ala da dama. Então, tá vendo? Eu já tenho 4 desses quadrantes que nós estamos dividindo aqui. Eu posso fazer um ataque ao meu adversário lá na ala do rei. E eu posso gerar defesas aqui na ala da dama. É como se o meu jogo ele tivesse 6 possibilidades de planos. Então, 3 planos são dentro do próprio jogo nosso, do campo de luta nosso. Ou seja, eu posso trabalhar lá da dama, essa área vermelhinha aqui, onde estão os 2 peões e o cavalo, fazendo defesas ali, manobras, melhorando e tal. Eu posso trabalhar lá do rei, vocês viram que foi jogado o G3 para jogar H4, e eu posso fazer ações também no centro, mas isso dentro do meu campo, até a linha ali da fileira 4. E a mesma coisa em relação às pretas, ou seja, eu posso atacá-la da dama, essa área amarelinha aqui, eu posso atacar o centro, ou seja, passar da minha parte de tabuleiro, entrar no campo do adversário na região central e posso atacar a ala do rei. Então, basicamente, no xadrez, a gente faz 6 ações. 3 dentro do nosso campo e 3 dentro do campo do adversário. Então, essa partida a gente vê que praticamente as brancas trabalharam em 3 setores. Ou seja, elas foram lá na ala da dama, elas mexeram lá, paralisaram o jogo das pretas, fizeram algumas ações centrais, tanto é que as 2 torres estão dobradas na coluna E, a dama acabou de ir para D3, e agora tem até uma possibilidade de ação na ala do rei. Isso não é muito frequente nas partidas. Se a gente observar as nossas partidas, geralmente você tem um plano para atacar na ala da dama, um plano para atacar na ala do rei, um plano para fazer alguma ação central. Dificilmente você consegue mexer nos 3 setores do tabuleiro. Então, essa posição a gente está vendo que é uma posição bastante dinâmica, onde as brancas estão conseguindo mexer em boa parte do tabuleiro. Ok? Então, ficar atento nesses 6 locais que eu posso mexer no tabuleiro. As minhas peças elas podem se movimentar para 6 ações diferentes, sendo 3 para ataque e 3 para defesa. Ficou bonitinho o tabuleiro aqui, todo colorido, né? Então vamos lá. Aí voltou o cavalo, bispo. Esse bispo em G5 é muito comum, gente. Onde é que está o problema das pretas? A gente chama de debilidade periférica. Então, por exemplo, se os peões estão nas casas brancas e eu consigo trocar os bispos de casa preta, eu tenho mais chance de explorar essas casas pretas. Então, por que o branco joga bispo G5? Estrategicamente para poder explorar, ter possibilidade de explorar as casas brancas. Tá? Tanto é que ele joga F6 e não deixa, né? Mas aí já gera mais problema. Ó, só tem 2 peões agora aqui, né?
Esse peão já avançou e para segurar G6 só tem um peão. Então, fez a tomada. E aí, quem já estudou estratégia comigo sabe da importância das casas fracas. Então, D6, inclusive tem um estudo que eu fiz de estratégia, mostrando uma partida do Botvinnik e Flohr, que entra um cavalinho em D6, exatamente, né, uma posição parecida a essa aí, né? O mesmo cavalinho entrando em D6 apoiado por um peão. Aí voltou o bispo. Olha só como fortíssimo. Esse cavalo aí é um espinho na garganta do cara. Dificilmente ele vai conseguir resolver o problema, né? Tem que trocar pelo cavalo de D5. Olha que coisa curiosa. O bispo estava lá na ala do rei, a gente causou alguns problemas lá. E agora nós já estamos mexendo na ala da dama. Já jogou torre B1, brigou pela coluna. Isso a gente chama de boa visualização de tabuleiro. Então, tem jogadores, por exemplo, que de repente uma dama está numa ala, ele faz uma manobra, 2 lances depois já está na outra ala, ele tem uma boa visualização de tabuleiro e consegue verificar onde as regiões do tabuleiro estão precisando de peça, de determinadas peças. Então, isso tem que ficar muito atento para esse controle mais geral das 64 casas do tabuleiro. E o nosso tema está firmão aqui, né? Ó. Peão isolado C6 está ali, só que o ponto de vista agora é para as brancas. E aí não teve jeito, né? O cara teve que ceder qualidade, que é aquele espinho na garganta que nós falamos, né? Tava tudo dominado ali. Vai buscar um certo contra-jogo, mas dificilmente vai ter alguma coisa. E aí foi, né? Agora pode consolidar a posição, vai cair o peão de C6 e toda vez que tem essa estrutura de torre contra cavalo com 2-2 vai perder. Então essa é uma partida muito bacana assim de controle territorial, né? A gente viu ações na ala da dama, ala do rei. Esse Olafson, jogador muito forte, um GM, o rate dele está um pouco baixo aí, 2.520, né? Mas a gente vê muito registro dele aí de partidas, né? Tem muitas ações, especialmente no campo da estratégia. Se a gente observar, essa é uma partida muito importante no campo da estratégia. O que o branco trabalhou? Ele não trabalhou tática, ele trabalhou estratégia. Ah, tá. O Adalberto está dizendo que o cavalo em D5, tem observado, Adalberto, ó. Apesar de ter uma ação interessante, né? Aqui ele consegue atacar um monte de casas, 8 casas e tal. Ele atrapalhou um pouco a ação das peças, por exemplo, das peças das pretas. Por exemplo, na partida anterior do Beliavsky, nós vimos uma pressão muito grande das peças maiores em D4.